Acabei de chegar ao aeroporto de Lisboa, depois de uma viagem de 9 dias nos Açores, que vamos ver agora mesmo. O arquipélago dos Açores é composto por 9 ilhas, divididas em 3 grupos. O grupo oriental, com as ilhas de São Miguel e de Santa Maria, o grupo central, composto pelas ilhas Terceira, Graciosa, São Jorge, Faial e Pico, e o grupo ocidental, com as 2 ilhas mais pequenas, as Flores e o Corvo. Nesta viagem visitei as ilhas de São Miguel e Terceira, tendo passado 6 dias na primeira e 3 na segunda, num total de 9 dias. A minha viagem começou no aeroporto de Ponta Delgada, bem cedinho às 7 da manhã, e a primeira coisa que fiz e que recomendo que façam se alguma vez forem aos Açores é alugar um carro. Já de chave na mão, fui do aeroporto até à Ponta da Ferraria, no noroeste da ilha, uma vez que de manhã a maré está baixa e é possível nadar nas águas termais que estão muito quentinhas. São 9 da manhã e a água estava quentíssima ali dentro, mas agora está frio cá fora. Depois do banho na Ponta da Ferraria, aproveitei o facto de estar na parte oeste da ilha para visitar talvez o lugar mais famoso de todos os Açores, a Lagoa das Sete Cidades. A Lagoa das Sete Cidades tem este nome por estar localizada na freguesia das Sete Cidades, e uma das suas características mais particulares é o facto de ser formada por 2 lagoas de cores diferentes, separadas por um estreito de terra, as lagoas Verde e Azul. Estas lagoas têm cores diferentes por causa das algas que estão em cada uma delas, mas em Portugal nós gostamos de inventar lendas para tudo, e este lugar não é exceção. Reza a lenda que as lagoas ganharam as suas cores graças às lágrimas de 2 amantes, uma princesa e um pastor. O pai da princesa não permitiu que a sua filha se casasse com um simples pastor e os 2 amantes, na sua tristeza, choraram, choraram e choraram até que as suas lágrimas preencheram todo o vale. A Lagoa Azul ganhou a cor dos olhos do pastor, que eram azuis, e a Lagoa Verde ficou com a cor dos olhos da princesa, que eram verdes. É uma vista simplesmente fantástica que merece ser apreciada durante bastante tempo, desde vários pontos diferentes. Para mim, os melhores miradouros são o da Vista do Rei e o da Grota do Inferno, que é o que vamos ver agora. Dizem que nos Açores fazem as 4 estações do ano num só dia, e no meu primeiro dia já estou a comprovar que é verdade. Acabei de apanhar imenso sol e agora, a caminho do mirador da Grota do Inferno, está nublado, faz vento e parece que vai começar a chover. Felizmente não choveu e as nuvens começaram a dispersar, o que nos permitiu ter uma vista desafogada da lagoa. O vento manteve-se, mas com ou sem vento, este lugar é simplesmente magnífico. Depois de explorar o noroeste da ilha, fui então para Ponta Delgada fazer o check-in no meu Airbnb, onde fui recebido pelo muito simpático e atencioso Sr. Afonso. O segundo dia em São Miguel foi passado a explorar Ponta Delgada, a maior cidade dos Açores e uma das suas 3 capitais. Sim, os Açores têm 3 capitais, em 3 ilhas diferentes, e Ponta Delgada é a capital executiva. As outras capitais são Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, e Horta, no Faial. Depois de visitar o centro de Ponta Delgada, passei o dia basicamente a comer. Almocei o famoso bife de atum do restaurante A Tasca e de seguida fui ao Café Louvre Micaelense para provar o bolo de chocolate absolutamente divinal que eles servem. Depois de mais umas voltas por Ponta Delgada, que incluíram uma visita ao muito bonito Jardim António Borges, fui ao restaurante Bar Aliança provar o fantástico bife regional. E a comida não acaba por aqui, porque no terceiro dia ainda deu para ir até ao Rei dos Queijos, no mercado de Ponta Delgada, para provar e comprar alguns tipos de queijos diferentes,
antes de partir para a segunda lagoa da viagem, a famosa Lagoa do Fogo. Aqui na Lagoa do Fogo é muito difícil apanhar dias de sol, normalmente está sempre muito nublado, mas nós hoje tivemos bastante sorte, como podem ver. Depois de uma descida de cerca de meia hora, chegámos à lagoa propriamente dita, onde deu para fazer um pouco de praia, mas sem entrar na água, que é proibido. A parte mais difícil foi fazer a subida de volta ao topo da cratera, sobretudo porque fazia muito calor. Claro que em seguida tivemos de ir para um sítio onde nos pudéssemos refrescar. Viemos aqui à cascata do Salto do Cabrito para um belo banho de água gelada. Vai ser difícil, mas vou entrar. O terceiro dia acabou de volta à Ponta Delgada, onde visitámos a plantação de ananases dos Açores. Mesmo ao lado de Ponta Delgada temos a plantação de ananases dos Açores. Ao que parece aqui os ananases são plantados em estufas e vamos entrar numa para ver como é que é. Sim, os ananases de São Miguel crescem em estufas e são famosos em todo o país. Depois de visitar as estufas, é possível ir ao bar da plantação, onde eles oferecem um licorzinho de ananás e um pouco de tosta com doce de ananás, e onde é possível pedir uma grande variedade de especialidades à base de ananás, desde gelado a bolo de ananás. Vale a pena provar um pouco de tudo. Continuando com as especialidades típicas da ilha de São Miguel, o nosso quarto dia começou com uma visita à plantação de chá Gorriana, a única em Portugal e na Europa. A plantação de chá Gorriana é a mais antiga e atualmente a única plantação de chá na Europa. E hoje vamos ver como é que o chá é produzido aqui e vamos provar um pouco do seu delicioso chá. A cultura de chá nos Açores começou em 1820, com sementes trazidas do Rio de Janeiro, no Brasil. Só na segunda metade do século XIX é que a cultura de chá nos Açores atingiu o seu apogeu, tendo a fábrica de chá Gorriana sido fundada em 1883. Aqui é produzido sobretudo chá verde e também chá preto, e claro que eu não resisti a comprar um pacotinho de chá para levar para casa. Como não podia deixar de ser, depois da plantação de chá ainda deu para visitar mais uma lagoa, a Lagoa do Congro, que surpreendeu por ser bastante diferente das outras que vimos até agora. Todo o ambiente à volta da lagoa é muito mais fresco e úmido, e a lagoa em si é mais pequena e mais escondida do que as outras. O nosso quinto dia na ilha foi passado nas Furnas, e que dia fantástico que foi! Atrás de mim tenho o motivo pelo qual esta povoação se chama Furnas. Temos aqui as caldeiras vulcânicas, por onde sai enxofre. Como devem imaginar, o cheiro aqui não é o mais agradável, mas uma pessoa vai se habituar. E é nestas caldeiras que eles cozinham o famoso cozido à portuguesa das Furnas, que nós vamos provar daqui a bocadinho, depois da visita ao Parque Terra Nostra. Toda a povoação das Furnas está localizada dentro da caldeira do vulcão, o que significa que há muita atividade geotérmica. É isso que permite a existência destas fumarolas e geysers, bem como das famosas águas férreas do Parque Terra Nostra. Quando aqui vierem, recomendo que não tragam o vosso fato de banho preferido, uma vez que é muito difícil lavar o fato de banho depois de algum tempo nestas águas termais. O tanque de água termal é sem dúvida o ponto alto do Parque Terra Nostra, mas todo o parque em si é também muito bonito e vale a pena passar umas 2 horinhas a visitá-lo. Vocês vão querer tirar fotografias a tudo e mais alguma coisa, mas tentem deixar os telemóveis e câmaras fotográficas de parte durante alguns momentos e simplesmente apreciar a calma e tranquilidade dos jardins. Depois de uma manhã em cheio no Parque Terra Nostra e a passear pela Vila das Furnas, fomos ao restaurante Tony's provar o incrível cozido à portuguesa que não desiludiu, nem em quantidade, nem em qualidade. Acompanhei-o com o refrigerante típico dos Açores, a quima de maracujá.
O último dia em São Miguel começou na Ribeira dos Caldeirões, um parque natural simplesmente deslumbrante que me fez sentir como se estivesse num cenário dos filmes do Senhor dos Anéis. Aqui fizemos canyoning, uma atividade muito divertida que consiste na exploração de um rio a pé, transpondo os vários obstáculos através de técnicas como rapel e saltos. Depois da atividade, o resto do dia foi passado a explorar o nordeste da ilha. Tal como disse no início deste episódio, é crucial ter carro para se poder explorar os Açores à vontade. Nos Açores, até as bermas da estrada parecem autênticos jardins botânicos, tal é a quantidade de vegetação e de verde. Ao final do dia, voltámos para Ponta Delgada para nos despedirmos do Sr. Afonso e para passarmos a nossa última noite antes do voo para a Terceira. Em Ponta Delgada fiquei na Blue House, aqui recebido pelo Sr. Afonso Quental, que para além desta tem mais casas por todo São Miguel e foi uma estadia fantástica. Portanto, quem quiser vir para São Miguel, vamos passar aqui o contacto do Sr. Afonso, não é? Sim, com muito gosto. Olha, tive muito gosto em vos receber. Vocês já passem a fazer parte da minha família de amigos. Até a minha netinha, a Natasha, gostou muito de vocês. Depois de 6 fantásticos dias em São Miguel, chegou a hora de apanhar o avião para a Terceira, onde a primeira coisa que fiz foi andar de baloiço. Não, mas a sério, andei mesmo de baloiço. Atrás de mim tenho provavelmente aquele que é o animal mais emblemático dos Açores e o primeiro animal em que se pensa quando se pensa nos Açores: as vacas. Para além das vacas, há um outro ser vivo muito característico dos Açores, que são as hortênsias. As hortênsias são estas flores que crescem em tufos de várias cores, são lindíssimas e nos Açores estão literalmente por toda a parte, sendo até consideradas uma espécie invasora. Continuámos a explorar as paisagens da Ilha Terceira até chegarmos a Angra do Heroísmo, a capital da ilha e uma das 3 capitais dos Açores. E deixem-me dizer-vos que esta cidade conquistou-me e de que maneira. O centro de Angra do Heroísmo é considerado Património Mundial pela Unesco e se alguma vez lá forem vão perceber porquê. Toda a cidade é lindíssima, está muito arranjada e os edifícios são extremamente coloridos. E depois, situado em frente à cidade, está o imponente Monte Brasil, que confere à cidade uma espécie de misticismo. O segundo dia na Terceira foi passado a explorar toda a parte ocidental da ilha e começámos por ir à queijaria Queijo Vaquinha, onde é possível provar uma tábua de 5 queijos diferentes, confeccionados localmente, acompanhados de mel de figo e bolo levedo, que é o pão típico e delicioso dos Açores. Fomos também ao Algar do Carvão, onde é possível visitar o interior de uma cratera vulcânica, vimos mais fumarolas de enxofre e quando ficou bom tempo fomos até à Praia dos Biscoitos dar uns mergulhos. Sim, aquele chapão de cara que eu dei doeu e não foi pouco. Uma coisa em que reparei na Terceira foi que havia pequenas capelinhas muito coloridas chamadas impérios, espalhadas por toda a ilha. Ao que parece, um dos traços mais marcantes da identidade açoriana é o culto do Divino Espírito Santo, uma doutrina que já existia desde o século XIII, bem antes da descoberta dos Açores, e que hoje em dia se manifesta em todo o arquipélago, sobretudo na Terceira. Não está fácil conduzir aqui. No 9º dia da viagem e 3º dia na Terceira, o clima pregou-nos uma partida. Para o meu último dia nos Açores, estava prontíssimo para fazer o trilho dos Mistérios Negros, mas como podem ver, está a chover, está imenso vento, está imenso nevoeiro, supostamente veríamos um lago aqui ao pé, uma lagoa, que nem dá para ver, e por isso vamos voltar para Angra do Heroísmo e vou tomar um cafezinho e comer uns bolinhos e vou descansar. E foi isso mesmo que fiz. Comi uns doces tradicionais na pastelaria Atanásio, em frente à Catedral de Angra, sendo o mais famoso de todos o bolo Dona Amélia, que tem este nome porque foi o bolo que foi oferecido à Rainha Dona Amélia quando esta veio visitar a Terceira.
O último dia foi dia de comprar souvenirs e iguarias típicas dos Açores e para acabar esta viagem em grande, fomos jantar a famosa alcatra à moda da Terceira ao restaurante Tichoa. A comida estava divinal e até fiz um novo amigo. Espero que tenham gostado deste vlog e que tenham ficado com vontade de ir visitar os Açores. Ir aos Açores era algo que eu já queria fazer há muito tempo e agora que fui pela primeira vez, tenho imensa vontade de regressar. Em relação às ilhas que visitei, São Miguel e Terceira, acho que São Miguel é sem dúvidas aquela que tem mais para oferecer em termos de paisagens e de beleza natural. É impossível ir aos Açores e não visitar sítios icónicos como as Furnas ou como a Lagoa das Sete Cidades. No entanto, a Terceira não fica nada atrás com a sua arquitetura colorida e com o seu espírito festivo. Claro que ficaram muitas outras ilhas por explorar e eu espero poder voltar aos Açores num futuro próximo para vos trazer vídeos nessas ilhas. Até lá, muito obrigado por me terem acompanhado até aqui, um forte abraço e até daqui a 2 semanas.